Só, você sabe que a gente, antes de você ir pro Merchan, a gente estava comentando sobre a questão da Larissa Manoela, da né? mansão, Com toda que não essa é história dela. da casa que fez o maior burburinho, né, Sônia? Sim. Saiu em todas as capas, saiu em capa de revista, foi matéria dos programas de televisão, enfim, todo mundo comentando sobre a casa que ela havia comprado em Orlando, e ela adaptou a casa para fãs, inclusive a casa tem várias fotos da Larissa Manoela espalhada pela casa, porque daí o fã pode chegar e ficar na casa, se hospedar, enfim. Só que daí, Sônia, eu descobri ontem que a casa não é da Larissa Manoela. Tá brincando. Que é uma pena pros fãs, né? Eu fico triste pelos fãs, Mas inclusive. como que a casa não é? Ela mostrou a casa pro Portiola inteira, a revista Caras deu Pois é. 6 A casa não é páginas da dela, a casa é de um empresário que tem algumas casas nos Estados Unidos, em Orlando, e ele adaptou a casa para fazer negócio com a família da Larissa Manoela, com a Larissa Manoela, enfim, aproveitar aí toda a divulgação que a Larissa tem aqui no Brasil. E eles, o que eles fizeram? Eles adaptaram a casa inteira justamente para poder alugar a casa aí para os fãs e para quem realmente quer passar. Então nada disso passa de um verdadeiro negócio, Márcia Pelvezan. Nossa, eu não a gente tá aqui sem saber o que falar, meu. A casa não é dela. Como é que você diz assim, adaptaram a casa? O quê? Colocaram as fotos? Isso, tem 8 então, quartos, ontem, não só aqui, né, no A Tarde é Sua, mas todos os programas de televisão comentaram muito a Desde respeito a semana passada dessa já se fala casa, nessa enfim, mansão. pois é. Eles adaptaram porque a casa era desse empresário, então ele reformou a casa, ele deixou a casa mais com cara de teen, vamos dizer assim, entendeu? Então ele colocou objetos, mais coisas de princesinha, Tem uma enfim, informação tal, toda essa sobre história. A isso, casa dos sonhos, vamos dizer assim. Entendi. Praticamente uma Neverland, quase o quintal do Michael Jackson, entendeu? Foi isso que eles começaram a fazer com a casa. Tá, mas qual é a transação? A gente estava falando ontem que ela alugando essa casa, ela pagaria a casa, porque já tem filas de fãs querendo alugar e não é barato. Parece que é 30 mil reais por dia, né? 30 mil reais por dia. E agora... 30 mil reais por dia? Por dia, mas a casa cabe 15 pessoas. Então não, o pessoal gente, faz mas é uma vaquinha, Dá pra 15 viajar no fãs, Brasil. dá 2 mil reais por dia, alguma coisa assim. Então, o lucro seria a casa, o negócio é feito em outras bases, ela já recebeu um montante para emprestar a cara dela para essa casa? Na verdade é o seguinte, eu acredito que a família recebe, porque eles fizeram até parceria com algumas agências de turismo. Entendi. Então, o que acontece? A família recebe uma parte também dessa alocação, mas a Larissa Manoela e a família, como pagamento, receberam uma casa também em Orlando como permuta. Né? Mas não é essa. Não é essa. Ela ganhou uma casa. Essa casa não é da Larissa. Tá bom, calma. Não tem problema. Faz Quer dizer, não sei se parecido. não tem problema. Ela não vai gostar que isso tenha sido revelado, mas é um problema dela também, né? Essa casa não é dela. Essa casa não é dela. Ela até ganhou uma casa para fazer tem uma casa propaganda dessa daí, é isso? Dessa daí, isso. A gente ela pode ganhou... resumir assim? Isso, em permuta. Ela ganhou. Em permuta é que a gente usa bastante no mundo artístico. Um faz permuta com cabeleireiro, o outro com a unha, o outro com o tic-tac no cabelo, a outra com o seio, a outra com o botox. Elas vivem fazendo permuta. E aí a Larissa Manoela fez permuta com a família, né? Fez permuta aí com esse empresário que tem a casa. Então ele deu uma casa em troca dela fazer toda essa divulgação dessa casa em Orlando, nos Estados Unidos, que é toda adaptada para os fãs da Larissa Manoela. Entendi. Então, quer dizer, eu acho estranho, porque já que todo mundo, né, se foi lá mostrar a casa dela, a casa como ficou, enfim, então a mansão nos Estados Unidos e tal, é uma forma, eu não acho muito legal. Já poderia ter, olha, montei uma casa lá, em parceria com um amigo, com um empresário, sei lá, eu não precisaria falar que a casa era dela, né, mas enfim. Não, né,
eu fico pensando no Celso Portiolli porque, agora, né? No Celso Portiolli, talvez os artistas que são vizinhos da Larissa Manoela saibam disso, né? O que eu tinha visto que é de encontro com o que o Felipe tá falando é que é uma casa de 8 quartos, essa casa, ou seja, é uma mansão. Cada quarto ele tá mobiliado de acordo com um personagem ou algum trabalho que a Larissa já tenha feito. Em novela? Em novela, em filme agora que ela participou, no musical. Né? Eu acredito, pelo que eu tinha acompanhado também, que não vai ser só com locação. Então 15 pessoas locam a casa. Vai ser também como uma espécie de museu. Não é um museu a palavra, mas é uma espécie que você... Mas ela é tão nova pra virar museu, essa menina, da Larissa não é? Manoela. Essa é a palavra. Que foi? Essa menina é muito nova pra virar museu. Não é museu. Visitação a Sônia Abrão casa da Larissa Manoela. É isso. É isso aí. Bom, agora vamos esperar o contra-ataque. Vamos esperar a explicação. Olha, tipo tem uma... E aí, eu espero que eles se expliquem, né? Ou então realmente seja corrigida as próximas notas ou as próximas matérias que saírem a respeito da casa. A casa não é da Larissa Manoela, viu, gente? A casa, ela ganhou uma outra em permuta, mas quem comprar o pacote não vai para casa da Larissa Manoela. Vai para essa casa. Vai para casa do empresário que investiu na Larissa Manoela para fazer essa mansão, é isso. Entendi.